Bom dia a todos nós, um ótimo e abençoado domingo. Esse é o nosso encontro, todas as manhãs de domingo, da série Compreendendo o que é o Espiritismo. No vídeo anterior, nós iniciamos o diálogo de Kardec com o nosso visitante, o cético, que veio até Kardec mostrando a sua ignorância e gostaria de esclarecer algumas dúvidas, e Kardec diz então a ele que poderia estar esclarecendo, mas que todas ele seria presunção de estar dizendo que iria esclarecer por se tratar de uma doutrina tão recente e que sempre nós precisamos estudar. Bom, hoje nós iremos falar sobre duas perguntas que o nosso visitante trouxe então a Kardec, e a primeira delas é sobre espiritismo e espiritualismo. Vou ler a pergunta e explicar a resposta de Kardec. O visitante: principiarei por lhe perguntar que necessidade havia de criar novos vocábulos espírita e espiritismo em substituição a espiritualista e espiritualismo, que pertencem à linguagem popular e que são compreendidos por toda a gente. Já tenho ouvido a muitos classificam o novo termo como barbarismo. Kardec então respondeu ao nosso visitante, o cético, que espiritualista se trata de toda a pessoa que acredita além do materialismo, que acredita que existe a carne, que existe uma vida a mais, né, além do material, né, além da carne, existe uma coisa a mais. Então, espiritualista é todos aqueles que acreditam em Deus, acreditam em uma crença, né, e que o espiritualismo é uma pessoa que acredita então na existência de algo mais além do materialismo, né? E que quando surgiu então o espiritismo, para não houver divergência, né, na forma de pensar, porque Kardec explica a ele que todo espírita é espiritualista, porém nem todo espiritualista é um espírita. Então, o espírita é aquele que acredita na existência dos espíritos, nas suas manifestações, mas que nem todo espiritualista acredita no espiritismo, na doutrina que estuda a existência dos espíritos, né? A existência de novas vidas, de novas reencarnações, né? Na reencarnação. Então, que todas as religiões que acreditam em Deus, elas são espiritualistas e não espíritas. Então, há necessidade de ter essa colocação aí para que as pessoas não tivessem uma divergência de informação, não tivessem então ali, já tinha muito conflito, né, para a época. Então, foi a maneira com que eles precisaram para poder explicar, para poder diferenciar uma situação e outra, tá? E aí Kardec então responde a outra pergunta do nosso visitante, o cético, sobre dissidências. O cético visitante pergunta: há diversidade na crença do que o senhor denomina uma ciência para sua condenação. Se essa ciência se fundasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma que na Europa, quer na América? Kardec então responde aí: dissidências quer dizer conflitos, né? Divergências ali na tradução do vocabulário, né? E Kardec responde a ele que não existe uma medicina, existe escolas e escolas de medicina? Existem. E que toda ciência que é nova, ela ainda não gera conflito? Gera. Então, que sim, é uma ciência nova, que vai ter opiniões diferentes, que cada um vai criar o seu conceito, até que todos então consigam difundir e fazer uma fusão de ideias, né? De fazer então criar-se as regras, né, básicas, ter as doutrinas, né, iniciais ali. Então que em pouco tempo o espiritismo conseguiu mais adeptos do que muitas religiões, e que isso sim traria muita divergência, muitos conflitos, porque nenhuma religião conseguiu tantos adeptos quanto o espiritismo, mas que com o estudo conseguiu-se ter então uma fusão para poder ter a base aí da doutrina, né, de ideias formadas,
que sim, como qualquer ciência, ela vai gerar divergências inicialmente, vai gerar conflitos de ideias, porque as pessoas ficam presas àquele primitivo, né? Aquela ideia que a pessoa não quer evoluir, diferente do que o Espiritismo prega, é a evolução. Então, para que a gente possa estudar, refletir e colocar em prática e se melhorar. E o que aconteceu foi exatamente isso, né? Como uma ciência nova gerou conflitos, como qualquer outra ciência, diversidade, e que então as ideias foram se unindo, se juntando para formar um propósito, que é esse o que a gente tem que ter como atividade. No nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, não tem pessoas que divergem das nossas ideias, dos nossos princípios, e tá todo mundo errado? Não! Cada um tem seu ponto de vista sobre uma situação. E com o Espiritismo foi a mesma coisa. Foi uma ciência nova que veio e ela trouxe então seus ensinamentos e foram se unindo as ideias, comprovando a existência desses espíritos e que então concluiu ali o princípio original da doutrina. E que as pessoas, né, causavam conflito porque não conseguiram desmistificar, né, não conseguiram mostrar que era uma ciência que não existia, que era balela, né? Então isso gerou mais conflito ainda. Então foi essa a explicação sobre esse assunto, né? Sobre o que Kardec, sobre o espiritismo, espiritualismo, espírita, espíritos e também sobre a descendência, sobre os conflitos que geraram de ideias. Espero que tenha ficado claro aí essa primeira parte. Nós trouxemos aí sobre as perguntas do nosso visitante, o cético. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de seguir, não deixem de estudar os nossos demais vídeos, os nossos demais ensinamentos, para que nós possamos então evoluir, possamos então melhorar diariamente. Uma ótima semana, gratidão a todos!